Queridos irmãos, companheiros, meus cumprimentos a todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, possa a todos nos envolver. Nossas primeiras palavras são de agradecimento à casa que frequentamos por essa oportunidade que temos de poder trazer essas reflexões sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Nós ainda sentimos muita dificuldade para cumprir o Evangelho. O Evangelho realmente não é fácil de ser cumprido, mas é por isso que nós estamos aqui encarnados, porque como ele não é fácil de ser cumprido, nós sempre ficamos devendo alguma coisa que vai passar para frente. Então são boletos a serem quitados no futuro, em novas encarnações. E nós ouvimos de Leon Denis dizer que tudo isso ocorre também em função de nós termos convivido por muito tempo com forças do mal que impregnaram em nosso psiquismo esse sentimento de que as escolhas que nós vamos fazer não são as mais acertadas. E sempre a gente vê, quando estuda o Evangelho, uma coisa muito interessante. Um confrade nosso, que eu admiro muito, chamado Paulo Nagai, ele contou certa vez que no Evangelho do Lar, na casa dele, o filho ou filha dele, pequena, ele colocou para assistir às reuniões do Evangelho do Lar. Fazia as reuniões, ele estava sempre presente, aí ele resolveu um dia passar a palavra para a criança e perguntar o que ela tinha entendido daquele estudo. Aí a resposta foi simples e sincera, que tem que fazer o bem. Isso que ele entendeu, tem que fazer o bem. Aí numa próxima semana, quando chegou o Evangelho do Lar, ele repetiu a pergunta, e a criança repetiu, tem que fazer o bem. E numa outra oportunidade, o que você entendeu da lição de hoje? Que tem que fazer o bem. Aí ele, conversando com a sua esposa, falou assim, poxa, sabe que ele percebe as coisas que às vezes nós não percebemos. Porque se nós formos abrir o Evangelho em qualquer página que nós formos estudar, ali está dizendo para nós que tem que fazer o bem. E ele conseguiu captar isso. Então é isso que nós precisamos captar para nós adultos também. É que nós precisamos continuar a fazer o bem. E temos que fazer o bem. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, ele vem mostrar isso. Agora, o amar ao próximo como a si mesmo, o nosso saudoso Paulo Cordeiro, lá do Leon Denis também, ele fez uma pergunta interessante numa de suas falas. Eu me amo? Quando a gente fala que tem que amar o próximo, a primeira pergunta é, eu me amo? Sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista desse carro fisiológico que Deus nos proporcionou para que o nosso espírito pudesse evoluir. Nós estamos cuidando desse corpo como devíamos? Esse corpo dado por Deus, nós estamos cuidando dele da maneira que deve ser feito? Ou nós estamos submetendo esse corpo a abusos? Quando nós passamos pela Terra, nós temos duas situações principais. Ou nós temos uma situação como credor, ou temos uma situação como devedor. Quem é o credor e quem é o devedor? Essa é a pergunta. Geralmente, nós nos colocamos na situação de vítima. Mas para o Espiritismo, nós sabemos que não existem vítimas. Existem compromissos assumidos e não resgatados de encarnações anteriores. Agora, eu sempre pergunto, fui eu que causei o problema? Nós não sabemos quem é o credor, quem é o devedor. Mas ao longo da nossa vida, nós vamos começando a suspeitar quem é que pode ser um ou quem é que pode ser outro. E aí voltamos à pergunta, será que eu me amo mesmo? Ou será
que eu gasto o meu corpo com excessos. O corpo, quando ele é submetido a excesso, ele dá sinais para nós, né? O espírito, quando está sendo desgastado, ele dá sinais para nós. Se eu faço isso com o meu corpo, o desgaste excessivo, com vícios, com sobrecargas físicas desnecessárias, eu não estou me amando. Como eu vou amar o meu próximo se eu não amo o meu corpo que Deus me deu? Eu não cuido dele da maneira que eu deveria colocar. Então, via de regra, nós estamos andando na contramão, desobedecendo às leis de Deus. E Deus, Ele nos dá intermináveis possibilidades de reencarnações. E nós continuamos reclamando das coisas, né? Nós reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos das enchentes, mas continuamos jogando papel na rua, nos bueiros, continuamos jogando garrafas de plástico, de PET nos riachos, nas calçadas, continuamos jogando latinhas de refrigerante ou de cerveja pela janela do carro quando viajamos pelas estradas. Então, como é que nós vamos reclamar se nós, nessas intermináveis reencarnações, continuamos indo contra a lei, continuamos fazendo as escolhas erradas e assumindo compromissos que vamos ter que saldar mais tarde. Então, nós não obedecemos às coisas mais simples da nossa vida. A doutora Maristela, quem eu também admiro muito lá do CELD, ela, numa palestra sua, citada por Paulo Cordeiro, ela fala sobre a obediência do sinal vermelho. Então ela diz assim, o sinal vermelho, quando ele aparece, ele não está dizendo para nós, cuidado, que se você passar agora que eu estou vermelho, pode ser que venha um outro carro na outra rua e ele seja abalroado por você ou vá te abalroar. Então isso pode causar um acidente de grandes proporções. Além dos danos físicos do veículo, nós podemos ter danos que são os piores, que são os danos físicos às pessoas dos veículos. Então o sinal vermelho não está dizendo para você, venha mais devagar. Não, se você for passar no sinal vermelho, olhe primeiro antes de passar. Ele não diz isso. O sinal vermelho é uma ordem. Pare. Ponto final. Pare. É a ordem que ele nos dá. E essas posições que nós tomamos com relação a não obedecer às leis, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele, na questão que ele analisa a situação do forte e do fraco, no Livro dos Espíritos ele nos diz que aquele que detém mais poder, o forte deve ajudar o fraco. Mas o que nós vemos é o forte explorando o fraco. E isso daí implica a necessidade de nós mudarmos de atitude. Porque se nós mantivermos essas atitudes de exploração, aquele que é mais fraco, e do mais fraco também começar a não querer fazer o seu trabalho a contento porque está sendo explorado pelo mais forte, isso leva a um círculo vicioso que vai fazer com que nós não consigamos cumprir a nossa tarefa aqui na Terra. A mudança de atitude são exatamente as mudanças necessárias para fazer o nosso espírito progredir. O progresso está ligado à mudança de atitudes. A mudança de atitude vai nos levar à mudança de hábitos. E é exatamente disso que o mundo de regeneração está esperando que nós façamos. Ele está esperando que nós mudemos nossas atitudes para podermos ter direito a frequentar esse mundo de regeneração.
No Livro dos Espíritos, nós temos ainda uma lei chamada de Lei do Progresso, no capítulo 8º, e na questão 780, o Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Por quê? Porque nós estamos vendo que nós temos dois progressos na Terra, o progresso intelectual e o progresso moral. Esse progresso moral, ele vai implicar exatamente nessa mudança de atitude que nós estamos falando. Mas e o progresso intelectual, o que ele contribui? Então, na pergunta 780, ele faz esse questionamento. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. O que ele quer dizer com isso? Que o progresso intelectual, ele anda na frente do progresso moral, e o progresso moral vem em seguida. Aí ele faz a pergunta 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então o progresso intelectual vai nos levar a discernir o que é bem do que é mal. Aí nós podemos, pela escolha certa, caminhar moralmente e seguir o progresso intelectual para juntos, no final, os dois se encontrarem. Na pergunta 780b, ele continua: como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo, responde ele, é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o passar do tempo. Pergunta 781 em continuação: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não, mas ele pode retardar. O homem pode interferir no progresso, dificultando o seu andamento, mas ele impedir o progresso ele não consegue. 781A, ele volta a questionar: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres, que Deus responsabilizará, serão arrastados pela torrente que pretende deter. Muito bem, então vocês vejam que o descobrimento do bem para nós fazermos está ligando a parte moral à parte intelectual, que através do desenvolvimento intelectual, desse progresso, para alcançar o progresso moral, que a lei do progresso nos solicita, ela vai ajudar a nós discernirmos o que é bem do que é mal. E o Kardec faz um comentário final aqui, que é o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim será, até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. Muito bem. Continuando, nós vamos ver nesse livro Boa Nova o tema da nossa fala de hoje, que
é uma conversa logo depois que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, fez toda aquela participação na festa de Jerusalém da Páscoa, e à tarde o Tiago e o Judas saíram caminhando pelas estradas em direção a Betânia, e eles lado a lado mantiveram um diálogo. E Judas disse a Tiago: Tiago, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Olha a pergunta que Judas fez para Tiago. Tiago respondeu, mas, replicou Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Quer dizer, Judas estava achando que Jesus, ele não deveria estar tratando o povo com aquela candura, com aquele amor que ele estava tratando, que ele esperava de Jesus uma ação de um guerreiro que viesse com uma espada para derrubar o Império Romano. Então, Tiago responde, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? É como se ele dissesse assim, Jesus não veio para ser um destruidor, para ser um guerreiro de extermínio. Ele veio para trazer a paz, e não a espada. Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei, olha bem, doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desqualificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Vejam bem, os doutores da lei que não conheciam o Evangelho, dizendo que o Evangelho era inútil. Olha só a que ponto chegamos. Respondeu Tiago, Tiago era filho de Zebedeu, né? Israel, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu irônico e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Responde Tiago, e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Em face dessa invocação, o Judas mordeu os lábios e prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam os destinos. É certo que seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos, cegos, pobres, ignorantes, prostitutas, abeirando-se dessa fonte. Olha o que Judas colocou. Tiago respondeu, Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo, e mais, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Judas complementou, não podemos levar em conta
esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordo com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então vejam que Judas já estava procurando manter acordo com os doutores da lei, com o pessoal de Roma, sem falar nada com Jesus, porque ele, na realidade, o que Judas via em Jesus? Ele viu Jesus, pelo poder que demonstrou Jesus, de curar paralíticos, curar leprosos, conversar com doutores da lei, ensinando as coisas para ele. Ele via ali um homem poderoso que era capaz de, através da força, derrubar o Império Romano. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos trazer amor. Ele veio para trazer a nós a ideia do Deus Pai. Ele não veio para trazer a violência. E o Judas, então, ia ter uma conversa naquela tarde, noite, com os doutores da lei, os amigos influentes na política, para ver como é que poderia estabelecer acordos com Jesus para que aquilo mudasse. Olha o que Tiago falou para ele. Judas, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado, com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorre-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será isso desrespeito à autoridade de Jesus? Vejam bem, Tiago obtemperou em cima de Judas, dizendo a ele que ele estava se recorrendo a motivos que não justificavam aquilo dele contra Jesus, e sem o conhecimento de Jesus, o que era pior. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Jesus, um espírito com 4,5 bilhões de experiência só na construção do planeta Terra, fora o que ele tinha de experiência para ter chegado até ali. Vocês acham que Jesus, com aquela experiência, que conhece nominalmente cada uma das suas ovelhas, e ele falou isso lá em Cafarnaum, quando ele falando na casa de Pedro, os vamos dizer assim, seguidores fanáticos dele levaram um paralítico e desceram, não puderam entrar pela quantidade de gente, eles desceram com aquele paralítico pelo teto da casa na frente de Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e falou assim: Natanael ben Elias, o que queres de mim? O cara levou um susto. Ele nunca tinha visto Jesus e Jesus chamou ele pelo nome. Então vocês acham que um homem igual Jesus, com aquele poder que ele tinha, ele não seria capaz de destronar Roma, derrubar Roma? Mas ele não veio para isso. Ele veio para pregar a ideia do amor, para pregar a ideia da paz, para pregar o novo evangelho. Na época lá de Léo, daquela época do princípio, lá antes de Moisés, eles tinham 613 mandamentos para serem seguidos. Moisés veio e recebeu as tábuas da lei com 10 mandamentos. Reduziram os 613 para 10 mandamentos. Acharam que aquilo era muito. Jesus veio trazendo a lei do amor e reduziu aquilo para quanto? Para 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Faze isso e entrarás no reino dos céus. Reduziu a 2. E o Judas está querendo que ele usasse a força. Continuando. O hábito
dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são as roupagens do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Então vejam que Tiago colocou para ele que Jesus sabia qual era o melhor caminho para a conversão dos homens. E vejo que o poder de Jesus era tão grande, que eles mesmo o matando, crucificando, mesmo matando os seus apóstolos, crucificando alguns, eles não conseguiram apagar o nome de Jesus, que foi tão grande que conseguiu dividir o calendário em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. É muito poder. Então bastava ele querer que mudava toda a situação. Mas ele entendia que quem precisava mudar a situação era o povo. O povo é que tinha que entender o amor. Como hoje quem tem que mudar a situação da Terra, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, somos nós. Não são os espíritos evoluídos que têm que vir aqui fazer isso por nós. Somos nós que temos que fazer. Se nós não fizermos, aqueles que não forem separados do joio e do trigo e não puderem permanecer à terra, vão ser exilados como foram os exilados de Capela. Concluindo, as conquistas judas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. E Jesus falou lá atrás, pela vossa precariedade de evolução, de princípios, o escândalo há de vir ao mundo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Então nós temos que evitar, nós sermos instrumento do escândalo. Judas silenciou atormentado e afastou-se de Tiago e cada um seguiu o seu lado, e ele foi para a reunião com os doutores da lei, onde ele então fez o acerto de entregar Jesus para a crucificação, do que arrependeu-se amargamente depois daquilo, encontrando a fuga somente através do suicídio. Ok, amigos, era isso que nós queríamos refletir essa noite com vocês, e vamos então agora nos serenar os nossos espíritos, relaxarmos o nosso corpo e fazer a nossa prece de encerramento, aquela prece que sempre nos traz força, nos traz ajuda daquilo que precisamos. Ok? Muito bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, lembrando-nos sempre que a excelência dessa doutrina nos fez e nos faz conhecer com profundidade os ensinamentos de Jesus. Amemo-nos uns aos outros. Façamos o bem aos que nos odeiam e caluniam. Oremos pelo que nos persegue, a fim de sermos filhos de nosso Pai, que faz com que caia o sol sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Bendito seja, Senhor, que não desististe de nós. Bendito seja, Senhor, porque no amor de seu coração ainda espera que sigamos as leis divinas. Bendito seja, Senhor, que na amplitude de tua generosidade ainda vem nos fazendo o chamado: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e amargurados, que eu vos aliviarei. Bendito seja, Senhor, que um dia
sabias que cairíamos nós. E nesse momento, mandaste a doutrina espírita para nós. E agora ficou mais fácil voltar à casa do Pai. Ajuda-nos, Mestre, em nossos momentos de indecisão e de angústia, para que saibamos construir a paz e a felicidade em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.